Então, Gostaria de iniciar, então, só introduzindo aqui a palestra, que vai estar gravada para o nosso canal lá do YouTube, Física Amapá. Então, essa é a terceira palestra que a gente realiza, e aí com a ilustre presença do professor doutor Silvio Manuel Duarte Queiroz, né? Ele fez o doutorado dele no CBPF aqui, e mestrado e graduação na Universidade do Porto, e atualmente ele é o pesquisador no CBPF, e vai iniciar uma palestra para a gente hoje aí, bem legal, envolvendo probabilidade. E, professor, pode começar então. Ok. Em primeiro lugar, eu fico contente de, nem que seja virtualmente, visitar o Amapá pela primeira vez. Tenho um orientando que se formou, que não só se formou aí na Universidade Federal, mas como também é um local, não é? E então é com prazer que eu apresentarei esta palestra, que eu tentei que fosse uma coisa mais, acima de tudo, leve, ok? Eu vou falar de alguns conceitos simplificados, um pouco mais de história e alguns exemplos, casos curiosos, onde podemos falar de questões de probabilidade, ok? Como vocês veem, eu falo numa língua um pouco esquisita, eu vou tentar falar um pouco devagar para que todos nos possamos entender. Então, o título desta palestra é A Sorte Está Lançada, e de como a questão da aleatoriedade entra em alguns episódios da nossa vida e como nós podemos beneficiar dele. Okay? Ora, o título da minha palestra remete então a uma famosa frase dita por Júlio César, que está aqui do lado, cujo busto está do lado direito aqui na apresentação, e que em latim seria alea jacta est, ou seja, que os dados estavam lançados. Isto remete à situação do primeiro triunvirato romano, em que o poder foi dividido por três pessoas, daí um triunvirato, e duas delas tinham poder militar, que era o César, Júlio César e Pompeu. E para que houvesse uma certa paz, em Roma foi estabelecido que nenhum general poderia entrar com as suas legiões em Roma. Então havia umas linhas aqui entre o rio Rubicão e o rio Corfinio que estabeleciam uma zona neutra, digamos assim. Okay? Então o rio, que é um rio pequeno, ainda existe, pode-se tirar uma fotografia ao mesmo. E na altura já se utilizavam os chamados dados para tentar colocar questões aos deuses para que eles nos dessem respostas sobre atitudes que deveríamos tomar. Quase um pouco como lançar búzios, não é? Na nossa atualidade. Na altura, os dados então eram feitos de pedaços de ossos, como na imagem aqui está mostrada, e o Júlio César colocou então a questão se atravessaria ou não atravessaria o Rubicão. Então, embora ele já soubesse muito bem o que é que queria fazer, não é? E então, segundo a sua leitura dos dados, os deuses disseram que ele deveria atravessar o rio, e assim o fez, dizendo então a famosa frase de que a sorte estava lançada ou os dados estavam lançados. Ok? Jogos com dados sempre foram ocorrendo, sendo que na Idade Média existe uma popularização dos jogos de dados. Vocês têm aqui um exemplo de 2 dados. Okay? Habitualmente eram feitos de pedaços de ossos. Okay? Daí da experimentação e do jogo surge então a necessidade de entender
se haveriam situações que seriam mais favoráveis do que outras ou não, ou seja, começar a introduzir um pouco de ciência no problema. Temos então que grandes cientistas, como os que eu aqui refiro, como o Cardano, Galileu, Pascal e Fermat, começam de facto a ter um interesse analítico no problema do jogo de dados, e daí surge o conceito de verossimilhança ainda, não o conceito de probabilidade matemático, que ele é só introduzido muito mais tarde, século XIX, ok? Introduzido por Pascal, ou seja, o conceito de uma coisa ser verossimilhante ou inverosímil são avaliações bem mais qualitativas do que quantitativas. Ok? Então, voltando ao caso quantitativo, nós podemos definir a probabilidade como sendo o número de casos que nos são favoráveis ou de situações que estamos a avaliar, dividido pelo número total de casos, ou seja, pelo universo total de situações. É importante nós termos em mente que a verificação destes valores de probabilidade só ocorrem quando nós testamos com um número muito grande a probabilidade de um dado evento. Ou seja, nós recorremos de facto a um chamado conceito assintótico. Ok? Por exemplo, temos o caso da moeda, não é? Que se ela for uma moeda justa, a probabilidade de obtermos uma cara ou uma coroa é de 50%. Se a moeda for bem fininha e não tiver a possibilidade de cair em pé, não é? Mas podemos ver, por exemplo, como é que a fração ou a percentagem de cara e coroa vão variando ao longo de um número determinado de eventos. Então vocês podem ver que, por exemplo, se apenas fizermos um lançamento, logicamente que aquele caso ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, um teria probabilidade de 100% e outro de 0%. Então, vocês podem ver aqui a evolução dessa percentagem e como ela vai convergindo para o valor de 50%. E essa convergência é relativamente lenta. Reparem que nós já vamos nos 2.000 lançamentos e ainda temos aqui um diferencial de qualquer coisa na ordem de 5%. Okay? Temos aqui um dado tal como nós o conhecemos atualmente, um dado de 6 faces. Os dados podem ter mais do que 6 faces. Não é? E então a probabilidade, se for um dado justo, de sair qualquer um dos valores pintados nas faces é de 1/6, ou seja, 16,7%. Okay? Se nós tivermos dois dados e os lançarmos de forma independente, nós vamos ter 36 possibilidades de resultado. É? Então, se nós quisermos saber qual é a probabilidade de nós lançarmos dois dados e ela nos dar um resultado cuja soma dos valores de face dos dois dados é 1/6, aqui nós vemos que existem apenas 5 casos que o darão, não é? É 5 e 1, o 3, 3 e 2, 4. Então, podemos ver que a probabilidade são então estes 5 casos, dividido pelo universo de situações que nós temos em mãos, que são 36. Então, a probabilidade de termos um 6 com dois dados é, curiosamente, menor, reparem, 13,9%, do que termos um 6 com apenas um dado. É curioso. Então, neste caso, é uma situação em que, diversificando, nós não aumentamos as nossas chances, diminuímos um pouco. Okay? Este tipo de problemas foi, primeiramente, pelo menos na história que se conheça, colocado por este senhor, que está aqui na imagem, chamado Gombeau, era um senhor francês, um nobre francês, também conhecido como Chevalier de Mer, que era a localidade dele, Cavaleiro de Mer. Né?
E ele era um jogador de dados compulsivo, e fazia apostas relacionadas com o número 6. Então, empiricamente, ele verificou que se fizesse apostas com apenas um dado, ele precisaria de 4 jogadas para que lhe saísse um 6 ao jogar o dado. Mas que para ter um 6 duplo, ou seja, se jogasse com 2 dados e cada um deles tivesse 6, ele precisaria de 24 jogadas. Como ele era um jogador compulsivo, logicamente isto envolveria dinheiro, e ele verificava que com a primeira tática ele ganhava dinheiro, mas que com a segunda ele perdia dinheiro. E isso trouxe-lhe curiosidade de porque é que assim acontecia, e de facto foi o problema aqui do Gombo que instigou a que o Cardano, por exemplo, fosse estudar o problema. Então vamos tentar entender porque é que ele ganhava dinheiro com a situação A, mas perdia com a situação B. Ora, a probabilidade de não sair um 6 numa jogada é igual à probabilidade de sair qualquer um dos números entre 1 e 5 quando lançamos um dado. Sendo o dado justo, cada um destes 5 lados, destas 5 faces, tem então tem a mesma probabilidade de um sexto, e então chegamos a 5 vezes um sexto, que são 5 sextos, certo? Para que o dado não nos dê um valor de face de 6, ao fim de 4 jogadas, é preciso que em cada uma delas aconteça a verificação de um número entre 1 e 5, certo? Nós já sabemos que para uma jogada essa probabilidade é de 5 sextos. Então, para sabermos ao fim de 4 jogadas, temos que multiplicar 5 sextos por 5 sextos, por 5 sextos, por 5 sextos, ou seja, 5 sextos à quarta. E pode verificar-se que este valor corresponderia a uma percentagem na ordem dos 51%, ou seja, mais de 50%. Então, se o Gombo aposta sempre o mesmo valor, ele no fim acaba por ter aquilo que se chama uma curva de capital crescente, não é? Porque ele, mesmo ganhando pouquinho, acaba sempre por ganhar. E é isso que mais ou menos, por exemplo, os famosos cassinos de Las Vegas e noutros sítios, por exemplo, aqui em Portugal tem vários casinos ou cassinos que são legais, as pessoas podem ir jogar e ganhar dinheiro ou perder-se ou simplesmente divertir-se. Uh, os cassinos também procuram estas pequenas faixas. Eles têm percentagens de ganho da ordem de 52%. E então por isso os cassinos são, mesmo os legais, são coisas que dão dinheiro. Ok? Vamos então ver o que é que acontece no caso B. Relembrando, o caso B é o caso em que o Gombo dizia que ele precisaria de 24 jogadas para ter um 6 duplo, ou seja, 6 num dado e 6 no outro. Ora, a probabilidade de não sair um 6 duplo em cada jogada, nós já sabemos que um 6 duplo é uma situação única das 36 jogadas que nos são permitidas num dado, não é? Então a probabilidade é de 35 por 36. Então, se nós multiplicarmos 35 por 36 24 vezes, ou seja, fazer 35 sobre 36 levantado a 24, nós temos um valor que é basicamente 49, ou 0,49, correspondente a uma probabilidade de 49%, ou seja, é menor do que 50%. Daí se entende que este tipo de aposta que o Gombo fazia era não lucrativa. Se ele tivesse mudado um pouco e tivesse trocado as 24 jogadas por 25 jogadas, aí ele já teria uma estratégia que era lucrativa.
pode-se fazer a conta com muita facilidade. Ok? Vamos então ver aqui algumas aplicações práticas da questão das probabilidades. Por exemplo, nós sabemos como calcular a área de um quadrado, não é? É basicamente o produto dos dois lados, ou um paralelogramo, certo? Num triângulo também sabemos que é a base multiplicada pela altura dividido por 2. De um círculo também sabemos, é o famoso πr ao quadrado. Mas, por exemplo, se quisermos calcular a área de um mapa, por exemplo, calcular a área da América do Sul. Eu tentei um mapa do Brasil, mas aqui nos desenhos da Apple ele só tinha América do Sul, então pronto, vai ficar a América do Sul. Ok? Como é que nós podemos fazer isto? Vamos, para tal, pegar no caso do quadrado e dividir o quadrado em duas partes iguais, neste caso. Okay? Então, se nós lançarmos sem viés n bolotinhas, ok? Nós esperamos que essas n bolotinhas se distribuam de uma forma uniforme dentro do espaço do quadrado, ok? E então, se n for um número muito grande, e nós podemos lançá-las uma de cada vez, ou seja, fazemos um lançamento, vemos onde calhou, anotamos, fazemos outro, ou então lançar um grande número de uma vez. Se nós dividimos o quadrado em partes iguais, é plausível nós pensarmos que metade, ou um número muito próximo de metade, vamos considerar que este ano é infinito, então poderíamos dizer que é metade, de facto, cairiam do lado mais escuro do quadrado e outra metade no lado mais claro. Assim nós podemos imaginar que a probabilidade de cair num dos lados do quadrado, por exemplo, o lado escuro, não é mais do que o número de bolotinhas do lado escuro dividido por número total de bolotinhas de bolinhas que eu lancei. Então, isto basicamente vai dar o quê? N sobre 2 dividido por N, que é um meio, e nós podemos olhar que isto basicamente não é mais do que a área do lado escuro a dividir pela área total. Okay? Então, nós podemos mais ou menos já ter uma ideia de como podemos arranjar uma forma prática de tentar determinar a área daquela figura. Se nós colocarmos o mapa da América do Sul dentro de uma figura que conhecemos a área, vamos supor novamente um quadrado, nós podemos lançar um número bem grande de bolotinhas, grãozinhos de arroz ou meios grãozinhos de arroz, não é? E tentar descobrir ou determinar quantos desses grãozinhos de arroz vão cair dentro da figura que nós pretendemos. Neste caso, a figura irregular é o mapa da América do Sul, mas poderia ser uma outra coisa qualquer. Ok? Então, com isso, nós podemos determinar qual é a probabilidade de cair uma bolotinha, como eu aqui chamo, sobre o mapa da América do Sul, que é não mais do que o N minúsculo dividido por o N maiúsculo. Ok? Então, nós, por outro lado, sabemos que a probabilidade de cair dentro do mapa da América do Sul, em relação a cair dentro do todo quadrado, está relacionada com o facto entre a razão das duas áreas, não é? Se o mapa ocupasse todo o quadrado, logicamente a probabilidade de ele cair dentro do mapa seria 1. Então, facilmente nós arranjamos uma forma de determinar a área deste mapa ou de uma qualquer figura irregular que tenhamos em mãos, que não é mais do que a probabilidade de cair lá dentro multiplicada pela área do quadrado. Ok? Então, para além de servir para calcular figuras irregulares e outras coisas que falarei mais adiante, nós podemos usar isto para calcular uma quantidade a que fizemos referência há pouco. Por exemplo,
determinar, se nós não sabemos o valor de π, nós podemos fazer uma estimativa que pode ser tão boa quanto o número de amostras que utilizamos para calcular com grãos de arroz ou feijõezinhos ou um objeto relativamente pequeno o valor de π. Então nós podemos imaginar a área de um quadrado, certo? E a área de um círculo, vamos dizer que ele está justaposto neste quadrado. Nós sabemos qual é a área do quadrado, sabemos qual é a área do círculo e vamos determinar quantos objetos que nós lançamos, pequenos objetos, ok? Caem dentro do círculo e a partir daí calculamos então a probabilidade dele cair dentro do círculo e temos que a área do o π, desculpem, o valor de π não é mais que 4 vezes a probabilidade de termos um pequeno objeto que é lançado aleatoriamente e que cai dentro do quadrado e simultaneamente do círculo. Ok? Este tipo de formulação é de facto aquilo que é feito hoje em dia de formas muito mais sofisticadas, mas é o que está na base de vários algoritmos que estão dentro dos computadores, por exemplo, matemática, MATLAB e outras linguagens, que nos permitem fazer a chamada integração de Monte Carlo, ou seja, se termos uma curva muito irregular, ou às vezes uma curva da qual não conseguimos calcular analiticamente o valor do seu integral, é possível usando estas técnicas. Estas foram primeiras técnicas que depois foram sendo sofisticadas, por exemplo, considerando áreas de tamanhos diferentes para acelerar o processo e por aí fora. E é então a chamada integração de Monte Carlo. Também, agora, por que se chama Monte Carlo? Caso vocês não conheçam, Monte Carlo é de facto o monte onde se situa o Principado do Mónaco, que tem um cassino muito famoso, não é? Que eu aqui reproduzo, que é o Cassino de Monte Carlo. E então daí se utiliza, daí por um certo espírito Big Bang Theory, não é? Que nós físicos temos, foi-se arranjar um nome engraçado para dar a este tipo de técnica que usa aleatoriedade e probabilidade como o cerne do seu, funcionamento. Ok? Geralmente vocês já devem ter visto esta figura porque o Grande Prémio de Fórmula 1 passava aqui por este, ou passa aqui por este local. Ok. Ora, nós falamos então de probabilidades relacionadas com um evento e podemos falar também de probabilidades relacionadas com mais de um evento, chamadas probabilidades conjuntas. Por exemplo, qual é a probabilidade de se lançar um dado de 6 faces e sair um número menor ou igual a 4? Ora, nós sabemos que sair qualquer número de um dado justo é equivalente se o dado for lançado de forma imparcial. Então temos um sexto para cada um dos casos, não é? Então a probabilidade de sair 1, mais a probabilidade de ser 2, mais a probabilidade de sair 3, a probabilidade de sair 4, são 4 sextos, isto é 2 terços, que é, em termos de percentagem, seria um equivalente a 67%. Certo? E agora, podemos nos perguntar qual a probabilidade de obtermos um número par a partir de um lançamento de um dado. Ora, sabemos que um dado de 6 faces tradicional tem 3 números pares, então a probabilidade é 3 sextos, que é um meio, são 50%, certo? Combinando estas duas situações, nós podemos nos perguntar então qual é a probabilidade de ser um número par se o número que saiu foi menor ou igual a 5.
Ora, nós já sabemos que o número que saiu foi menor que 5. Então só existem duas probabilidades de sair um número par, que é o 2 ou o 4. Certo? Então, desses 5 números, reparem que o nosso universo modificou-se, certo? Reparem, nós já sabemos que o número que saiu é menor do que 5. Logo, o nosso universo deixou de ser o universo das 6 faces do dado. É entre 0, agora é um universo entre 0 e, desculpem, entre 1 e 5. Temos duas possibilidades, 1/5 mais 1/5 são 2/5, isso em percentagem são 40%. Ok? A probabilidade, como eu disse, aqui de ser um número par nestas circunstâncias que foram atribuídas, é diferente dos 50% porque nós já impusemos a restrição do nosso domínio. Nós condicionamos a nossa situação. Ok? E podemos nos colocar a questão se é possível, considerando então todo o universo de possibilidades entre 1 e 6, que o dado hexagonal, o dado cúbico nos oferece, desculpem, se é possível, partindo do dado cúbico, chegar a esse valor dos 40%. E a resposta é considerando dois tipos de eventos. Os eventos que são condicionados, certo? E os eventos que são condicionantes. Por exemplo, no nosso caso, nós sabemos que o evento condicionante foi ter saído um número menor do que 5. E o condicionado é ter saído um número par. Ok? Então nós temos a probabilidade de cada um deles, aqui P de A e P de B, e também sabemos qual poderá ser a probabilidade de termos as duas situações. Novamente, que é a probabilidade de ter os dois eventos a dividir pelo número total de eventos. Se nós formos considerar a probabilidade do evento que é condicionado se ocorre o evento condicionante, não é? Então nós precisamos de ter a ocorrência de ambos, do evento condicionado e do condicionante, logicamente analisando o problema dentro do universo do contexto condicionado. Os 40% são esta última fórmula que eu apresentei. Vocês podem mais ou menos verificar que... andei muito... que não é difícil, usando esta fórmula, estas duas fórmulas, mais a primeira fórmula à esquerda, de as misturar de forma a termos esta primeira, a fórmula da direita. Ok? Então, isso facilmente pode ser feito. Se eu for então à tal fórmula da direita, multiplicar e dividir por n, rearranjo e cá tenho a probabilidade de acontecer A se B aconteceu, não é mais do que a probabilidade de ter A e B se o evento B também aconteceu com a sua respectiva probabilidade. Ok? Esta situação é então conhecida pela lei de Bayes, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi aqui este pastor anglicano que a introduziu, curiosamente. Ok? Ora, nós podemos então aplicar a lei de Bayes aqui ao problema que nós referimos, não é? A probabilidade de termos 2 e 4 num dado de 6 faces é 1/3, sabemos qual é a probabilidade de ser menor ou 5, são 5/6. Então, se nós combinarmos as duas, temos então os 2/5, que são 40%. Então, voltamos a utilizar o universo completo, mas agora fizemos-lo para obter uma situação condicionada. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Deixem-me só ver se há aqui alguma dúvida, entretanto. Ou alguém escreveu algo, só para eu não me perder aqui. Não está. Chat para agora não tem nada. Ok. Então,
Tinha aqui muitas coisas no chat. Normal o áudio, ok. Tá bom. Então eu agora vou passar a uma situação muito quase paradoxal, ok? Que é o chamado problema aqui do Monty Hall. Okay? Eu pedi aí que o Leandro ou o David desse um sinalzinho para ver se a apresentação está a continuar a rolar. Pode ser por voz mesmo, por favor. Tá ok, professor. Pode Ok, ir. professor. Ok, tá bom, ok. Então, quem foi o Monty Hall? Este problema parece muito simples e eu já vou falar disso. Monty Hall era um senhor, nome desta pessoa que aqui está, ok? Que era um apresentador de televisão americano que tinha um programa chamado Let's Make a Deal, ou seja, vamos fazer um acordo. Que não é bem aquela coisa maluca lá que o Silvio Santos faz de pôr uma pessoa com os ouvidos tapados e ele lança perguntas se quer trocar isto por aquilo e a pessoa vai dizendo sim ou não. Aqui o conceito era um pouco diferente. O Monty Hall então apresentava 3 portas e em que cada porta teria um prémio. Okay? Aqui existiriam 2 prémios maus, que vai ser chamado de bode, o que às vezes não, um bode não é uma coisa ruim, não é? Pode-se fazer coisas com ele, não é? Na gastronomia. Mas aqui não é um prémio interessante. Sobretudo se compararmos com o prémio que nós vamos considerar o prémio bom, que é o automóvel. Então, nós temos, há uma porta que tenha um bode, outra que tenha outro bode e outra que tenha um carro. O Monty Hall sabia sempre onde estava o prémio bom e, logicamente, onde estavam os 2 prémios que não interessavam. E sublinho esta questão porque é importante. Reparem que aqui já existe uma condição. Não é? Monty Hall sabia onde estava o prémio bom. Então a pessoa era designada a escolher uma das portas. Não é? O apresentador perguntava ao concorrente que porta deseja que seja aberto ou que acha que está o prémio bom. Então vamos supor que o indivíduo concorrente aponta a primeira porta. Ok. Então o Sr. Hall, que sabia onde estava o automóvel, prémio bom, abria sempre uma porta onde, logicamente, onde estaria um prémio mau. Ok? Ou seja, ele tinha sempre a possibilidade de abrir, se a pessoa tivesse escolhido o prémio bom, ele ia abrir uma das outras portas, das duas. Se a pessoa tivesse escolhido o prémio mau, ele também já saberia que porta haveria de abrir. E essa porta teria que ser sempre um local onde estava um prémio que não era aquilo que a pessoa queria levar, não é? Porque até, se formos a ver, segundo o dito popular, não é muito bom ter o bode na sala. Ok. Depois de abrir a porta, o apresentador fazia sempre a pergunta. E aqui a pergunta é que é importante. E agora? Você desejaria trocar a sua escolha? Ou seja, a pessoa escolheu, digamos que a porta número 1, já viu que na porta número 2 não tem prémio bom, tem a porta número 3 por abrir. Ela vai manter-se fiel à sua escolha da porta número 1 ou será que vai ficar tentada a trocar para a porta número 3? O que é que vocês fariam? Eu agora vou suspender aqui um pouquinho e vou deixar que as pessoas escrevam aí no chat se trocavam ou mantinham. Ok, fazer uma pequena sondagem. Ora, o Gladson está a dizer manter. Trocava, trocava. Não vale ir andar a procurar na internet para ver qual é a resposta certa.
Tá bom? Ok. Então, tenho aqui opiniões mais ou menos divididas. Eu vou voltar à apresentação. Tem quem responda o manter, quem responda o trocar. Ah, então, eu vou voltar aqui à minha apresentação. Ah, ok. Pronto. Ok. Não é uma. Esta pergunta tem uma certa ratoeira. Uh, ela foi apresentada e tornou-se famosa numa crónica apresentada por uma matemática americana, e ela chegou a receber cartas do departamento de matemática do MIT dizendo que a resposta que ela tinha apresentado estava errada. Mas, se formos ver um dos grandes matemáticos do século XX, o húngaro Paul Erdos, que vocês já devem ter ouvido falar, só acreditou na resposta depois de simular o jogo. E é uma coisa que aqueles que não acreditam podem fazer também. Ok? Ora, vamos então colocar aqui alguma quantificação na nossa abordagem. No início, nós temos as três portas são equivalentes, então a probabilidade de termos o automóvel em qualquer de uma delas é equivalente a 1/3, certo? Logo, a probabilidade da porta ter um bode, já que existem dois bodes, não é? É 1 menos 1/3, são 2/3. Ok. Nós fizemos a nossa escolha e o que é que acontece? Existe 1/3 da probabilidade de o automóvel estar na porta da esquerda e se ter escolhido a porta da esquerda, e 2/3 é a probabilidade então do automóvel estar nas portas rejeitadas, a porta do meio e a porta da direita. Ok? Pronto. Então, na perspectiva do concorrente, nós sabemos então o quê? Que o automóvel tem a mesma probabilidade de 1/3 de estar em qualquer uma delas. Certo? Agora, se nós aplicarmos a probabilidade, a lei de Bayes, nós vamos saber que a probabilidade do automóvel estar na porta do centro, sendo que vamos olhar apenas as portas rejeitadas, ou seja, nós vamos criar uma condição, é só de 50%. Ok? A partir do momento em que nós abrimos a porta, nós já temos a probabilidade, neste caso a porta do meio, nós já temos a probabilidade de que o prémio esteja nessa mesma porta. Neste caso, 0%. Ou zero. Probabilidade zero, porcentagem de equivalente a 0%. Lembrem-se que o apresentador também sabia sempre onde estava o prémio bom. E, por inerência, sabia onde estavam os prémios maus. Então, neste caso, a probabilidade de nós termos a porta no centro é de facto zero. Okay? O prémio bom no centro é de facto zero, que é diferente dos 50%. Porquê? Porque existia o conhecimento a priori. Okay? Logo, este conjunto todo, já que o prémio tem que estar em alguma das portas, certo? E nós já sabemos que esta porta que nós escolhemos tem 1/3, mas depois há aquele bloco que nós rejeitamos, tem 2/3 de probabilidade. Mas se uma delas tem 0 de probabilidade, porque já sabemos que lá está o bode, e esses 2/3 são de facto associados à outra porta. O erro que se costuma condicionar ou utilizar, o erro de raciocínio, é que estes 2/3 de probabilidade são de facto distribuídos para as duas portas que foram mantidas fechadas, o que não acontece, porque havia a condição de já saber onde estava o prémio errado. Então, na realidade, o que acontece é nós temos 1/3 numa porta, 2/3 na outra.
ok? Esta parte aqui, já, por causa do tempo, eu vou passar um pouquinho, ok? E então acontece isso. Se vocês estiverem numa situação em que ah, são sujeitos a uma escolha em que existe uma condição a priori, vale a pena trocar aqui de porta porque vos aumenta a probabilidade. Se vocês quiserem, podem aumentar o número de portas daqui do problema e de facto verificar que o que acontece é que para um número infinito, se forem fazer isso, vocês logicamente vão ser tentados a trocar de porta. Ora, como eu disse aqui, esta parte eu vou passar um pouco e vou acelerar um pouquinho, porque já está um bocado em cima da hora. Nós podemos então entender que a probabilidade, o conceito de probabilidade, quantitativamente se pode associar àquela questão qualitativa que eu referi da verossimilhança, que naturalmente nos nossos sentimentos associamos à questão da surpresa, correto? Então, se algo tiver uma probabilidade muito grande de ocorrer, muito próximo de 100%, não é? Quase que se perguntarmos se o Sol amanhã às 9 horas, se teremos Sol ou noite às 9 horas de manhã de amanhã, o facto de quando for esse horário formos olhar pela janela e vermos Sol, não nos vamos surpreender, não é? A surpresa é zero, porque a probabilidade, pelo menos por aquilo que nós conhecemos, é praticamente 100%. Não é? Assim como quando acontecem eventos com probabilidade extremamente baixa, a surpresa é enorme, certo? Então nós podemos tentar associar ou quantificar a surpresa de um dado evento à sua probabilidade. Uma medida simples de se fazer isso é, por exemplo, considerar menos o logaritmo da probabilidade desse evento. Okay? Se a probabilidade for próxima de zero, vocês veem que isso iria para menos infinito. Menos infinito seria um infinito, não é? Um número muito grande. Ao passo que se estivermos num número muito próximo de 1, o logaritmo desse número 1 será uma coisa muito próxima de zero. Ok? Então, tal como eu tinha referido. Então, se nós tivermos vários acontecimentos, nós podemos tentar entender qual é que será o valor médio de surpresa no sistema, ou seja, se é um sistema que nos pode dar resultados muito surpreendentes ou não. Okay? A surpresa, logicamente, relaciona-se inversamente com a quantidade de informação. Se nós tivermos muita informação, a surpresa é muito menor do que aquela que vamos ter caso as coisas sejam ao contrário, não é? Então, uma das pessoas que estudou este problema foi este senhor que está aqui reproduzido, que é o Claude Shannon, okay? E que, no âmbito da teoria de informação e de como nós podemos passar uma mensagem sem que ela, com o mínimo número de informação, sem que ela acabe no sistema final por ser desvirtuada, chegou a esta fórmula aqui que vocês podem ver que não é mais do que a média de surpresa que eu defini lá em cima, certo? Então é o somatório sobre todas as probabilidades da probabilidade do evento multiplicada por menos o logaritmo dessa probabilidade. Havia este senhor, o John von Neumann, que ao ver isto lhe disse ao Claude Shannon, disse, olha, chama essa quantidade entropia. Em primeiro lugar, porque ela já é uma fórmula que é utilizada em termodinâmica e mecânica e estatística com esse nome, e então, se já tem um nome, vamos utilizar esse mesmo nome. E depois, porque ninguém sabe o que é realmente entropia,
e você tem sempre a vantagem de, num debate, poder arguir e levar as coisas a seu favor. É uma lógica que às vezes devemos ter em atenção também. Não é? Ora, então, se formos ver lá a questão para trás, o conceito de entropia surgiu então lá no século XIX, pela mão do Clausius, e ele tende a tentar descrever o comportamento de um sistema ao longo de muitas transformações. Okay? A entropia, o Clausius, que talvez soubesse grego, foi à questão da palavra grega de tropos, que quer dizer forma. Então, a entropia são muitas formas. Okay? Assim como grande parte do Brasil tem um clima tropical, exatamente por conta disso, não é? Chove, faz sol e depois cai uma chuvada enorme, não é? Então tem que ver com a questão das formas. Os trabalhos termodinâmicos de transformações foram sempre feitas assumindo temperaturas constantes. Tinha-se interesse em estudar as máquinas térmicas e daí tirar rendimento, como boa parte de vocês devem de saber. Ora, foi estabelecido então que a variação de entropia seria equivalente à temperatura multiplicada pela quantidade de calor que era transferida. Okay? Isto foi feito numa perspectiva macroscópica e mais tarde, fruto dos trabalhos sobretudo de Ludwig Boltzmann, a partir da mecânica estatística, conseguiu-se entender como é que essas leis macroscopicamente poderiam surgir, partindo de dinâmicas microscópicas, considerando a existência de moléculas. Okay? Então foi preciso termos esse passo de termos a descontinuidade da matéria para se poder fazer uma abordagem da mecânica estatística. Okay? Então o que o Boltzmann sugeriu era que nós tínhamos a matéria constituída por moléculas que se chocavam umas com as outras e isso trazia, no caso dos gases, trazia todas as propriedades termodinâmicas que nós conhecemos. Okay? Como pressão, o trabalho feito nas superfícies e tudo mais. Okay? Trabalhar esse tipo de problema era impossível usando uma abordagem completamente determinista, tal como é dado pela nossa mecânica clássica. E então o Boltzmann passa a assumir uma probabilidade, uma descrição probabilística. E qual é o ponto crucial na sua abordagem? Se um sistema de partículas se encontra isolado, então todos os estados ou situações que são compatíveis com aquela condição de isolamento, ou seja, determinado valor de energia que o sistema apresenta, então todos esses estados têm a mesma probabilidade. Se nós assumirmos o número de tais estados ou de configurações como W, o Boltzmann acabou por descrever esta situação, que a entropia não é mais que o logaritmo do número de estados compatíveis com aquela situação. No fundo, isto é a entropia de um sistema equiprovável para que tenha X casos, ok? Ou W casos, neste caso, nesta situação. Mais ou menos na mesma altura, havia um senhor americano, Josiah Gibbs, que estudava problemas semelhantes aos de Boltzmann, mas ia guardando os papers dele na gaveta, não os publicava por razões muito exóticas, relacionadas com salários. Mas em vez de ele estudar sistemas que estavam isolados, ele estudava sistemas que estavam em contacto com fontes térmicas. Então, numa linguagem para aqueles que já fizeram mecânica estatística ou que estarão para fazer, o Boltzmann usava uma abordagem microcanónica, o Gibbs usava uma abordagem canónica. Okay? E então ele verifica que a entropia do Clausius é compatível, o resultado, com esta fórmula aqui, que é basicamente a mesma fórmula que em teoria de informação o nosso
amigo Claude Shannon apresentou. Ok? Então, nós podemos ver se a entropia termodinâmica se relaciona com a entropia estatística. Então, nós temos o postulado da termodinâmica que afirma que para um sistema isolado a entropia é uma quantidade que não decresce no tempo e se aproxima de um máximo. Então, isso tem algum significado quando nós olhamos para a forma de Gibbs e Shannon. Okay? Então, se nós temos esta fórmula aqui, que já tínhamos verificado, a entropia máxima implica uma surpresa máxima, ou seja, uma informação mínima. Ok? Habitualmente, por uma questão de simplificação do problema, é associada a informação mínima a desordem. Mas isso vocês têm que ter em atenção que é uma simplificação associar ambos os conceitos, ok? Tal como é incorreto nós fazemos uma associação entre caos e desordem, bagunça, certo? Na realidade, nós que somos físicos temos que definir caos como sendo uma forte sensibilidade às condições iniciais, que é o que de facto é assim definido. Se nós tentarmos entender aqui esta evolução da entropia, que eu vou fazer, eu vou usar um modelo que foi introduzido por Tatiana e o Paul Ehrenfest, que é o chamado modelo das pulgas de Ehrenfest. Okay? Ora, então eu vou supor que eu tenho aqui dois cachorros, um é o Quincas e outro é o Nero, okay? Que são cachorros que aparecem em obras literárias. Okay? E nós podemos ver que o dono do Quincas é extremamente cuidadoso e ele não tem pulgas, ao passo que o Nero está com pulgas. Okay? Vamos considerar que ele tem N pulgas, por exemplo, 1000 pulgas. Os dois cães chegam próximos e deixamos-los brincar, o que vai permitir que as pulgas saltem do Nero para o Quincas e vice-versa. Então, se a cada instante de tempo houver a possibilidade de uma pulga saltar de um para o outro, nós vamos verificar que a evolução do número de pulgas dos dois cães vai tender para uma situação aqui mais ou menos de equilíbrio na ordem das 500 pulgas. Não é? Inicialmente estão todas com o Nero, mas aí algumas pulgas vão passando para o Quincas, vão voltando também para o Nero e o sistema vai evoluindo até chegarmos a esta situação em que elas basicamente ficam aproximadamente 500 em cada um deles. Ok? Vocês podem ver então que de facto esta é a situação de máxima incerteza, porque ela maximiza a situação em que ambos os cães ficam com metade das pulgas. Okay? Se nós pudéssemos fazer este problema um número grande de vezes, até com outros cães, nós podíamos ver a probabilidade das pulgas ficarem num determinado intervalo de tempo num dos cães, por exemplo, o Nero, depois de já ter estado no outro cão. Okay? Então, nós podemos passar aqui, podemos ver que o pico se vai aproximando de 500, não é? Além disso, nós podemos ver que a largura da probabilidade vai aumentando, ou seja, a incerteza do sistema, não é? A incerteza que nós temos de saber quantas pulgas ficariam, aumenta. Ou seja, incerteza tem tudo que ver com surpresa. E surpresa nós já vimos que tinha que ver com entropia. Então, se eu for analisando como é que a entropia vai evoluindo ao longo do tempo, eu vejo que a entropia vai crescendo assim, aqui desta forma, como eu apresento aqui no gráfico do lado. Ok?
E vocês podem ver que ela vai tender para aquele valor máximo que eu mencionei. Ou seja, nós podemos analisar o seguinte, que apesar de uma pulga poder sempre passar do Nero para o Quincas e voltar para o Nero e andar novamente para o Quincas, é praticamente improvável que, deixando passar um bom tempo, ou seja, se nós andarmos aqui com a seta para a esquerda, nos seja possível ter a mesma configuração de pulgas que se tinha no início. Não é? Reparem como a distribuição no gráfico de cima ela foi andando, foi evoluindo para a esquerda. Okay? Deste modelo simples, nós podemos chegar e verificar que existem conceitos muito importantes que têm que ver com a questão de termodinâmica, que é, apesar de termos uma reversibilidade microscópica, ou seja, ao nível microscópico, ao nível da pulga, que ela pode sempre passar de um cachorro para o outro, nós temos uma irreversibilidade macroscópica. Ou seja, a reversibilidade microscópica não implica em reversibilidade macroscópica. Ao mesmo tempo, este aumento, esta irreversibilidade macroscópica é ditada por um aumento de entropia, ao qual nós podemos associar ao sentido do tempo. Como se diz popularmente, o que foi não volta a ser, mesmo que muito se queira. Podemos mudar pequenas coisas, reversibilidades microscópicas, mas todo um cenário nunca é o mesmo. Não quer dizer que ele seja pior, ou que as coisas não possam ser diferentes daquelas que nos deparamos, mas as mesmas nunca poderão ser, até porque o tempo passou. Ok? É importante continuarmos a ter em mente que todas estas situações são verdade num contexto probabilista, ou seja, é provável que determinada coisa aconteça. Está certo? Por exemplo, no caso das 100 pulgas, continua a existir uma probabilidade de que todas as pulgas voltem para o Nero, ou seja, não é impossível, ou seja, zero possibilidade que isso aconteça. Mas ela é basicamente este número que está aqui, ok? Então 0,08%. Ok? Se pensarmos que a unidade de tempo for, para a mudança das pulgas, for um segundo, nós podemos verificar que a situação em que todas as pulgas voltariam para o Nero seria de 10 levantadas em segundos, que dá este magnífico número de milhões de anos. Vocês podem ver que é imensamente maior do que a idade do universo, que está estimada em 13.800 milhões de anos. Okay? Então, apesar de ser matematicamente possível, ela não é capaz de acontecer, e por isso, num contexto cotidiano, nós de facto temos esta situação em que existe a reversibilidade microscópica, ou seja, pequenas situações podem ser mudadas, mas o todo em si se torna altamente improvável que aconteça. E pronto, com esta mensagem de como a probabilidade nos pode dar uma medida de informação, de como a evolução da informação e da surpresa está relacionada com o sentido do tempo, eu termino esta pequena apresentação. Espero que vocês tenham gostado e vamos aqui voltar para questões de perguntas. Muito obrigado, professor Silvio. Gostaria de agradecer mais uma vez pela palestra, excelente palestra. Acho que foi um grande ganho aqui para o nosso canal lá na Física, para o pessoal aqui da Física da Unifap, do IFAP também.
que essa Acho que palestra... pelo menos para os primeiros alunos, para os alunos dos Isso. primeiros anos, foi mais É ou o que menos eu o ia meu falar. target. Isso vai ficar gravado e com certeza um vídeo assim, é uma palestra obrigatória para quem for fazer física e estatística. As primeiras aulas de física e estatística certamente abarcam aí. E realmente muito interessante, eu gostei muito. E, bom, pessoal, eu gostaria de deixar aí aberto a perguntas. Quem quiser também abrir o microfone para parabenizar, perguntar pessoalmente para o professor, eu também vou disponibilizar. E eu deixo aberto para o pessoal que quiser falar. Tem aqui alguns comentários, né, do Marcelo. Exato. O Marcelo está aqui, agora Marcelo, obrigado pela presença e pelos parabéns. Queria tentar ler então. Ora, o paradoxo de Monty-Hall exemplifica que conceitualmente a teoria das probabilidades tem sutilezas. Em nosso cenário atual, a pandemia revelou um fenómeno intrigante. Uma fração da população ainda não soube compreender adequadamente as nuances conceituais relativas à probabilidade estatística. Em certo sentido, isso pode ser explicado pelos vieses cognitivos, seguindo a linha do Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, que é um livro de 2011. Ok, para quem não conhece, então, Marcelo está a falar de uma questão que tem que ver com comportamentos, sobretudo. Este livro é um livro de psicologia económica, de alguma maneira, que está traduzido para o português, que é o Rápido e Devagar, se não estou enganado. É um livro que até é muito utilizado por pessoas que pretendem estudar conceitos e aplicá-los no mercado financeiro, e de facto nós vivemos esse problema de muitas questões relacionadas com a falta de consciência, não vou de consciência, mas falta de conhecimento sobre conceitos muito básicos da probabilidade e estatística. Isso, por exemplo, é muito fácil de entendermos. Por exemplo, vamos voltar ao caso da moeda. Da pessoa que é capaz de estar ali a lançar a moeda, cara e coroa, e às tantas saem, por exemplo, 10 vezes caras, e ela, vamos supor que estamos numa situação de apostas, e ela continua a apostar que vai sair coroa, porque já saíram 10 vezes caras. Então ela está a criar uma ideia de causalidade ao longo dessa cadeia de eventos que não faz sentido. Então o facto de ter saído 50 vezes cara não quer dizer que o próximo evento vai obrigatoriamente ter que sair coroa. A probabilidade se pensarmos num conceito de passeio aleatório, ela de facto vai diminuindo. Quando nós olhamos no cômputo macroscópico, reparem, quando eu crio uma cadeia, não é? De eventos e os ligo como um todo, ela vai diminuindo. Não é? Imaginem que eu, em vez de que eu associo a cara e a cara como passos para a esquerda e a coroa como passos para a direita. Então eu basicamente estaria a dizer qual é a probabilidade de eu estar na posição 9 ao fim de 10 passos. É claro que ela é relativamente pequena, mas individualmente cada um dos passos não tem correspondência com o evento que saiu, que ocorreu anteriormente, na maioria dos casos. Então esta situação que acaba por ser os conceitos de markovinidade e outros conceitos associados estão pouco enraizados na população em geral, e ela às vezes fica confusa ou pode ser confundida com maior facilidade. Ok. Tá ok. Então, aliás, é importante que nós, cientistas ou estudantes de ciência, sempre que tenhamos a possibilidade de ver. Eu de alguma forma vejo às vezes as coisas como uma certa função social da ciência. Então, quando as pessoas têm conceitos que são
equivocados e que podem impactar na sua vida, eu sempre tento ajudá-las a consertar as coisas. Legal. Pessoal, mais alguém gostaria de abrir o chat, abrir o áudio, falar alguma coisa? Espera, Eu mas gostaria de... já agora eu vou ligar a câmera, pronto, senão fica Tá. só um bocadinho, porque aí assim sempre me vem. Eu só gostaria de, então, aproveitar aqui a presença do professor Silvio, né? E eu gostaria de perguntar para ele é, o que o professor poderia falar para os estudantes de física, né? Que gostaram dessa palestra, que têm interesse um pouco em seguir na física e estatística. O senhor poderia falar alguma coisa para esses alunos? Se o trabalho é computacional, se ele é mais... Como é que é a... O trabalho, assim, eu acho o trabalho, não é por trabalhar com mecânica estatística ou com física estatística, mas eu acho todas as áreas têm terão o seu charme, mas a mecânica estatística está ao nível fundamental, não é? Ah, se vocês quiserem, nós podemos ter qualquer modelo, e eu digo isto desta forma: nós podemos ter qualquer modelo que ele pode violar a determinada lei aqui e acolá, mas há uma lei que basicamente os modelos físicos têm como teste de algodão, que são as leis da termodinâmica e sobretudo as questões de entropia, não é? Então, qualquer modelo que tente violar os princípios termodinâmicos é logo colocado à parte. Então, isso dá para ter uma ideia que nós estamos a tratar de assuntos que são muito fundamentais, são muito ricos. E permite, lá está, hoje em dia, até sobretudo pelo emprego académico, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, sofrer bastante, permite ter uma formação quer teórica, porque nós fazemos muito cálculo analítico e também quer na parte computacional, bastante grande, que permite depois um leque de oportunidades de trabalho bastante significativo. Eu acho que isso é importante, não é? Nós temos que pensar na nossa vida e nós formamos-nos para depois fazermos o que gostamos, não é? Muito raramente as pessoas vão para a física porque não gostam, mas também poder ter uma vida suficiente a partir daí. É um ao estudo, depois com o estudo da mecânica estatística, os horizontes ficam também muito abertos e há muito interesse de começar a ver, mas este sistema, sei lá, se eu pensar isto de uma forma, por exemplo, os problemas muito típicos de mecânica estatística relacionados com matéria condensada, de mudança de estados, por exemplo, de um estado ferromagnético para um estado paramagnético, sei lá, eu posso pensar este problema, nem que seja numa perspectiva muito básica, de modo a eu ter um traço grosso sobre o que é que se possa passar, eu posso pensar nisto como, por exemplo, alguém que tem uma opinião A e outro que tem uma opinião B, alguém, se quisermos, evoluindo um pouco mais, alguém que pode estar saudável e outro que pode estar doente. Então começam a surgir uma série de comprar, de vender, começam a surgir uma série de analogias que vão ajudando a abordagem de uma série de problemas, e não é à toa que a mecânica estatística acaba por ser o vértice central de abordagens dos chamados sistemas complexos ou abordagens de complexidade a diferentes tipos de problemas, às vezes muito dispares. Porque, no fundo, a estrutura básica, que quem quiser pode ir a tentar associar isso a simetrias da topologia do problema, acabam por ser muito, muito semelhantes.
Então existe uma estrutura muito básica e depois é claro que com especialistas os modelos vão sendo aperfeiçoados de forma a que se aproximem cada vez mais da situação real. Eu posso dizer que lá nos meus inícios sonhava em estudar altas energias quando entrei na universidade, mas os anos passaram, então já no segundo ano, quando eu comecei a ver outras coisas, a ler outras coisas, como a mecânica estatística conseguia impactar situações tão díspares, fui-me enamorando mais do que apaixonando, e pronto, é uma área que eu adoro. Então é estar a falar muito com o coração. Tá certo, muito legal. Professor, só mais duas dúvidas, na verdade, bem rápidas, Ok. assim, minha aqui, na verdade, que acho que estende para todos aí, né? Eu gostaria, é um interesse mais meu, assim, eu gosto muito de simulações computacionais, tá? Eu Uhum. queria que o senhor falasse se tem algum software, alguma linguagem de programação que o professor acha melhor, mais fácil para quem... É assim, eu já passei dos 40. E quando a pessoa passa dos 40 começa a ficar um bocado jurássico, não é? Então eu ainda sou muito influenciado, mas os novos não me ouçam, ok? Não sigam a minha linha. Eu ainda sou influenciado por uma geração em que achava que a melhor coisa para fazer contas de somar e subtrair era o Fortran e que não existia nada melhor que isso e pronto. É claro que hoje em dia existem abordagens muito mais, códigos muito mais simplificados e melhores, então eu diria que hoje em dia qualquer estudante de física deve saber bastante bem Python e associados. Isso permite-lhes até fazer pequenas operações que já estão ao nível do matemático, ou seja, fazer cálculo simbólico também. Certo. E então, depois existem outros problemas que têm que ver com a natureza do sistema que se está a utilizar e abordagens computacionais de técnicas que necessitem de poupar tempo. Apesar de muitas vezes nós olharmos a ciência como algo muito para deleite do cientista, não é de facto a melhor abordagem. Nós sabemos que a ciência é um mundo onde existe competição em todos os níveis, então muitas vezes tempo é importante. Tempo pode ser a diferença entre sermos os primeiros a encontrar um resultado e termos direito a publicá-lo num jornal de referência ou não. Então é importante cada vez mais aumentar a nossa eficiência de trabalho. E isso implica muitas vezes aprender técnicas computacionais, como computação distribuída, computação paralela e por aí fora. Ficar muitas vezes restrito a um computador só não é uma boa ideia. Então, abordagens, pelo menos no nível Python, junto com o entendimento de como é que eu posso utilizar várias máquinas, dependendo do tipo de problema, não utilizar processamento da CPU, mas usar as próprias placas de vídeo, que é usado em muitos lugares, não é? Eu recordo-me que em algum lugar chegou-se a fazer um cluster, eu acho que foi em Niterói já há alguns tempos na Federal Fluminense, que era um cluster de Playstations, ou seja, eles usavam de facto a capacidade de processamento vídeo que essas consolas de videojogos têm para fazer simulação. Então é importante estar atento a isso. E depois, lá está, a computação simbólica hoje em dia está a bater claramente o papel. Às vezes é bom nós sabermos fazer a conta, não é? Mas cada vez está mais, a conta está cada vez mais automatizada. Eu faria uma comparação com a situação como com a aviação, não é? Cada vez mais
deixamos de ter aquilo que as pessoas podiam chamar dos reloginhos, não é? E voar com bússola e mapa, e cada vez mais está tudo automatizado. Mas é bom que se saiba andar com bússola e mapa. Então tem que haver aqui um certo equilíbrio. Mas cada vez mais vamos evoluir para um tipo de abordagem que, por exemplo, já se descola muito da formação que eu tive há mais de 20 anos. Sim. Ô, professor Silvio, eu gostaria de Opa. pedir para o senhor encerrar a apresentação para Ok. aparecer a câmera, para o pessoal poder te ver. Eu liguei a câmera agora, não sei se ela está a aparecer. Eu tenho que encerrar a apresentação. Isso, tem que encerrar, para Ok. eu... Então, é que eu estava aqui com a câmera ligada, então fiquei aqui a falar. Não sei se agora as pessoas me estão a ver. Certo. Eu tenho só mais uma questão, essa é dúvida minha mesmo. Quando o senhor estava aqui... É que eu estava aqui a falar e pensava que tinha já desligado a apresentação, mas ainda não, mas tinha que desligá-la. Ok. Sim, diga, David, por favor. O pessoal também reforçar, né, que quem só vai ter o certificado da palestra, pessoal, quem se inscrever lá no link, gostaria de pedir para algum professor aí poder disponibilizar o link na inscrição, para a gente gerar os certificados, tá, para todo mundo que participou. Eu só gostaria de encerrar minhas questões aqui. O professor falou de estudo de sistemas complexos, né? Na física, a física mais do que qualquer outra área, tudo basicamente é sistema complexo. E aí, utilizando a física e estatística, dá para estudar esses sistemas complexos ou só através de grafos mesmo, ou é uma junção dos dois? Não, acima de tudo, lá está, o grafos de teoria de redes digamos que, um dos aportes que a física e a estatística foi trazendo para o estudo de problemas de complexidade. Temos, por exemplo, uma das principais figuras da teoria de redes, não é? O Barabasi, que tem um livro de leitura, tem vários livros de leitura geral, mas o mais famoso deles será o Linked. Uhum. É físico, não é? E os primeiros trabalhos dele exatamente sobre deposição, sobre modelos, acima de tudo, computacionais de deposição de materiais em superfícies. Depois é que enverdou por outros tipos de problemas. Mas lá está, exatamente a estrutura de estudar estruturas de redes, conhecer estruturas de redes, propriedades matemáticas e estatísticas desses sistemas, são aportes que a física e a estatística trouxe de facto. Certo, legal. Pessoal, mais alguma questão para o professor Silvio? Tenho aqui o Emanuel que pergunta quais as últimas evoluções das pesquisas de física e estatística aplicadas em sistemas vivos, na biologia molecular e sistemas ecológicos. Olha, são imensas. Eu, por exemplo, junto com o Marcelo, que estudou aí na Universidade Federal, nós temos estudado situações relacionadas com um efeito que existe em ecologia, que é o chamado efeito Halley, que é a correlação que existe entre a densidade populacional e a chamada forma, não é? A fitness de uma determinada espécie, e tentar entender com modelos de agentes, com equações dinâmicas, tentar entender que caminhos é que podem levar a essa espécie à extinção. Então, se quiseres, podes procurar lá na internet por Pires e pelo meu nome e vais encontrar algumas coisas sobre esse efeito Halley que temos feito recentemente. Por exemplo, só para puxar um pouco a asa à minha sobrinha. O Rafael Marques também tem uma pergunta. Do ponto de vista da probabilidade ou estatística, como os conceitos de efeito borboleta e de lei de Murphy são vistos ou estudados. O efeito borboleta não encaixa na questão da probabilidade, pode encaixar mais uma questão na estatística, num conceito geral, mas nos estudos chamados de sistemas dinâmicos, que é de facto aquilo que eu fiz menção
na palestra que às vezes as pessoas confundem muito conceitos, não é? E o conceito de caos ao conceito de desordem, de bagunça. Nós, como físicos, devemos saber que a situação de caos não é mais do que uma forte sensibilidade às condições iniciais. Ou seja, se houver qualquer pequena perturbação em relação à situação que tinha sido estabelecida inicialmente, o resultado é completamente diferente. Okay? Então, esse efeito borboleta, que foi, creio que o Kolmogorov falou, né? Que o bater de asas em determinado lugar teria um efeito muito sensível no outro lado, no mundo dos antípodas, tem exatamente a ver com isso, que é uma pequena perturbação causa uma amplificação enorme de natureza exponencial e em poucos passos aquilo que estava expectável que acontecesse já é uma outra coisa completamente diferente. A nossa vida, se formos a ver, é um sistema caótico, porque às vezes bastaria que nós não tivéssemos atravessado determinada rua para que tudo já fosse completamente diferente. A lei de Murphy, assim, há um professor de mecânica e estatística que é o Peter Hange, muito conhecido, que dentro da... Ele de alguma forma modificou um pouco as chamadas leis de Murphy e criou as leis de Hange. E então podes procurar na rede pelo site dele, que tem lá as leis de Hange. Okay? Peter Hange, é H-A-N-G-G-I. Legal. O José Adolfo gostaria de fazer mais uma pergunta. Okay. E o Gladson tem um comentário também. Ô, José Adolfo, você gostaria de ligar o seu áudio para fazer a pergunta ou quer escrever no chat? As condições de contorno são basicamente... Aqui eu não entendi de onde é que vieram aqui as condições de contorno, mas basicamente tem que ver com as condições de fronteira de um problema. Não é? Mas o José Adolfo vai fazer uma pergunta então agora. Sim, e aí eu gostaria de saber, só um minutinho, eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer pergunta, porque senão eu já gostaria de encerrar também, deixar o professor aí descansar um pouco. Né? Tá uma hora e meia, já foi aqui. Aqui, e não é só isso, para mim já são 19h32 e já tenho gente à minha espera também. Tá certo. Tá bom, então, José Adolfo, pode fazer sua pergunta. Eu queria, primeiro, parabenizar pela apresentação. Eu queria fazer uma seguinte pergunta para você. Eu tenho para mim que, na minha graduação, a disciplina de física estatística foi a mais difícil que eu tive na graduação inteira. Por não conseguir tornar aquilo intuitivo para mim. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E toda vez que eu vejo uma palestra com alguém que trabalha alguns conceitos mais básicos assim de estatística e probabilidade, volta essa sensação de, poxa, não é tão intuitivo, é um negócio complexo, é difícil de você... para quem não estuda isso, não se dedica a isso, ter uma visão consolidada da coisa, é bem complexo. Então, eu acho que isso traz a pergunta é a seguinte: isso coloca a gente diante de uma situação que é a seguinte: a gente não tem uma compreensão adequada de como se dá o processo de construção do conhecimento científico dentro dessa área. Quais são os caminhos aí para conseguir acessar um pouco melhor isso? Eu creio que pode passar no sentido educacional. É claro que não é, eu concordo que não é simples. Aliás, se formos ver, nós temos toda uma mecânica clássica já construída e que analiticamente é complicada, não é? E o conceito de probabilidade em si surge muito depois, não é? Já a mecânica estava praticamente estabelecida. Então não é um conceito simples, porque basicamente passa, acima de tudo, por transformar uma percepção em conceitos quantitativos. Eu creio que talvez a nível do ensino isso poderá melhorar com
com a introdução de experimentação, ou seja, experiências que na realidade levem à aplicação de conceitos probabilísticos. Na maior parte dos das aulas de laboratório que eu me lembro, são sempre questões em que conceitos de probabilidade estão excluídos. Talvez passasse por aí a capacidade de as novas gerações irem interiorizando esse tipo de problemas. Por exemplo, eu lembrei-me, talvez tenha sido na primeira curso de laboratório de física, e foi a única situação que eu me recordo assim, à primeira vista, de ter usado probabilidade, foi exatamente a situação do cálculo de π. Tudo o resto era sempre a verificação de efeitos e conceitos que eram absolutamente deterministas. E pronto, basicamente é por aí a minha resposta. Legal. Marcelo fez um comentário aqui. Isso. Bom, Okay. gente, eu gostaria então de encerrar a nossa live aqui. Agradecer de novo, mais uma vez, aí, professor Silvio, Okay. pela palestra. O prazer foi meu de ter estado aí convosco, nem que seja virtualmente, e tenha contribuído para um pedaço deste dia que tenha sido bem passado e que tenham levado alguma mensagem. Aposto que todo mundo aí gostou, porque foi realmente uma palestra muito boa. A maioria aqui deve ser físico e foi excelente. Gostaria de agradecer, então, a todos os presentes aqui na nossa live. Lembrando que a gente vai tentar fazer uma por semana. Semana que vem ainda a gente não tem uma data certa, mas já temos alguns outros contatos aqui. E aí é só ficar atento que as próximas palestras elas vão acontecer, tá? Então, gostaria de encerrar, agradecer a todos os presentes, professor Silvio, pessoal, muito obrigado pela palestra de hoje. E é isso, pessoal. Se quem quiser falar alguma coisa, também deixo aqui aberto. Mas encerramos. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado.